amigos, amantes do veículo rádio. É por ele que nós estamos aqui. O rádio, centenário no Brasil, estamos comemorando o primeiro centenário da primeira emissão radiofônica, ocorrida em 7 de setembro de 1822, e teremos um longo período de homenagens. Antes, permitam-me que eu me apresente, para quem não me conhece. Eu sou Luiz Fernando Malhoca, sou radialista há pelo menos 51 anos, sou professor universitário com especialização em rádio e TV, formado pela ECA, também onde dei aula na FAP, nos cursos de comunicação. E nesta série, eles ajudaram a fazer a história do rádio no Brasil. Nós estamos abrindo um subtítulo, ou seja, é o projeto que tem mais uma série chamada Vozes do Brasil. E a minha alegria hoje é muito grande, porque vocês vão encontrar, reencontrar, ouvir, reouvir a voz de um dos grandes radialistas que o Brasil produziu. Nós vamos saber dessa história inteira, com detalhes, durante a conversa. Eu convido para vir à bancada o meu querido amigo, colega, grande profissional, Jorge Tadeu Saad Elal. Boa tarde, meu diretor. Boa tarde, não. Salve, salve, meu diretor de rádio de tantos anos. É uma alegria estar participando desta festa do rádio, né? Afinal de contas, 100 anos. É uma história linda, rica, com várias nuances, várias histórias lindas. E, por que não, jornalisticamente falando, um veículo perfeito para o jornal, para a notícia. Diga, Luiz. Vamos lá. Eu tenho muitas perguntas a fazer a você, mas sempre me passa pela cabeça que eu devo começar pelo começo. Não por uma questão de princípio, sem segundas intenções, é porque a gente quer conhecer o profissional que a gente hoje já viu formado, já viu fazendo sucesso, etc, etc. Eu queria saber do seu começo, de onde você nasceu, se foi São Paulo, capital, se no seu começo você foi incentivado por alguém. Eu me lembro, entre tantas conversas que tivemos ao longo da vida, desses quase 50 anos de amizade, que Dona Sebastiana gostava de rádio, tinha uma função no rádio. Conta um pouco isso para a gente, por favor. Bom, eu nasci em Marília, estado de São Paulo. Nasci em Marília e depois meus pais mudaram para Londrina e lá que tudo começou. A mamãe, que tinha o pseudônimo de Regina Iara, ela foi locutora da PR2 Rádio Clube de Marília, foi colega do Alcei Camargo, do Ariel Fragata, do Sérgio Paiva, do Omar Cardoso, de muita gente boa, muita gente famosa na área do rádio, tanto na área de notícias quanto de esportes, com narradores esportivos. E sim, a Dona Sebastiana é que me ensinou a falar. Porque eu não sei se é tese, mas eu costumo dizer assim, o locutor nasce. Não dá para você fazer um curso e vou virar locutor. Não. Você tem que nascer com o rádio na veia, como se dizia antigamente. Eu gosto muito de rádio. Eu acho o rádio espetacular. O rádio é o veículo do meu coração. Quantas e quantas vezes as pessoas me reconhecem, não por eu ter apresentado o telejornal em vários canais de televisão em São Paulo, mas por causa da voz. Eu estou no caixa, estou no supermercado, pagando, conversando, aí vem uma senhora de seus 50, 60 anos. Você não é o Jorge Elal? Eu sou, sim, senhora. Na minha cabeça já vem, me viu no telejornal. Ah, eu já te ouvi na Rádio América. Ah, eu já te ouvi na Rádio Bandeirantes. Ah, eu já ouvi na Rádio Tupi. Ah, te ouvi na Jovem Pan. Te ouvi na Rádio Excelsior. Nunca disseram. Eu vejo você no jornal do SBT. Vejo você no jornal da Bandeirantes. Nunca, nunca.
É gozado isso, né? É mais o rádio, e 99% é rádio, e 1% é a televisão. Eu acho que eu tenho até uma explicação, porque o fato de você ouvir a voz e não conhecer a pessoa traz um reconhecimento forte, sabe? Porque quem viu você na televisão, tudo bem, já sabe quem é, fica às vezes com vontade de chegar perto, às vezes vai lá e pede um autógrafo, mas o fato de você reconhecer a voz de alguém que você não vê, né? O rádio é muito forte, porque ele, além de tudo que a gente já sabe que ele é bom e maravilhoso, e gratuito no Brasil, ele ainda faz com que a gente delineie, desenhe como seria este locutor, ou essa locutora, essa voz, o dono da voz. E isso é que faz até as pessoas ficarem bastante felizes quando elas reconhecem e reencontram. Mas então, você diz que nasceu em Marília. Marília é tida como um celeiro de lindas vozes. Eu jamais me arriscaria a enumerar tantos nomes que nasceram. Se você lembrar, fique à vontade, mas eu não tenho essa coragem de tentar lembrar quem é que nasceu em Marília e que explodiu no rádio de São Paulo. A gente tem gente muito querida, muito boa, e se você quiser falar deles ao longo da nossa conversa, fique à vontade. Mas Marília, por algum motivo, é legal. Apesar de você ter dito que pulou lá para o Paraná, para Londrina, a sede do GEM, né, em Marília. E daí para frente, Dona Sebastiana ou a Regina Iara foi no rádio até quando? Ela continuou quando vocês mudaram para o Paraná? Não, quando meus pais se casaram, a minha mãe já parou com rádio, não trabalhou mais em rádio. Ela trabalhou, acho que eu não tenho certeza, mas acredito que uns 10 anos ela foi radialista, porque ela era cantora lírica, apresentava rádio jornal e era radioatriz. Mamãe fez novela em rádio. Isso aí significa um bom berço, né? Bom berço. Sim. Você tem irmãos, outras pessoas da família são do ramo artístico ou só a mamãe? Não, só a mamãe e eu tenho um irmão, o Fauzi, mas o Fauzi não nada a ver com rádio. E tem um filho, o Fernando, que tentou, mas não deslanchou. Não teve, não conseguiu em frente. Eu já conversei com você outras vezes, e aí as pessoas que viram ou ouviram a gente conversar falaram: puxa, por que você não perguntou para ele se ele é ou se ele não é? Eu falo: olha, eu sei que ele não é, mas eu vou perguntar. Porque, com certeza, absoluta certeza, o nome é outro, mas você é parente da famosa família Saad? Não sou. A família Saad no Líbano, ela é relativamente grande. Não sei se lá atrás eles eram parentes, mas a Saad vem da minha mãe. Minha mãe era de Cubayet, da Síria, e o Elal vem do Líbano, da famosa cidade de Zahli, que fica nas montanhas. Então, quando eu encontrava com o Sr. João, até a gente brincava, ele chamava de primo. Eu não sei se primo por causa do Saad ou se primo por ser filho de libaneses. Não sei dizer. Eu sou neto de libaneses. Se for primo já está bom, porque já houve né, um acerto aí entre as pessoas. Muito bom. Sim. Você começou em serviço de alto-falante, como quase todo mundo. Você teve emprego com uma certa facilidade pelo fato de mamãe já trabalhar no meio. Como foi o começo de tudo? Na escola alguém descobriu e falou: esse moço tem uma voz bonita. Como foi isso? Quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, a minha mãe começou a treinar. Então, a me treinar. Então, ela pegava o jornal, mandava eu ler em voz alta e ficava 2, 3 horas lendo notícias em voz alta. Isso é para desenvolver, é para adquirir segurança. Sei lá, se eu tinha segurança aos 10 anos de idade. Mas foi assim o começo. Eu, com 12 anos, eu tive acho que foi com 12. O Grêmio do colégio, era no Colégio Marista, de Londrina, a gente tinha um programa na Rádio Paiquerê de Londrina.
E eu, na época, eu não sei se eu era apresentador ou repórter, alguma coisa, mas eu participava do programa. E quando a TV Coroados, Canal 3, inaugurou em Londrina, que foi no dia 21 de setembro de 1963, eu era menor de idade, eu fiz um teste, eu saí do Colégio Marista e a TV Coroados ficava para frente. Aí a pessoa que ia me buscar no colégio, porque o colégio era bem distante do centro de Londrina, eu pedi para ele me levar até a TV Coroados. Fui lá, bati na porta, na cara dura, e eu queria falar com o diretor da TV Coroados. Quem me atendeu foi o senhor Radi Franceschini. E ele falou, você quer fazer um teste? Eu falei, quero sim. Fiz o teste e fiquei sentado esperando. Ele voltou, você vai entrar no ar às 5 horas da tarde de hoje, dia 21 de setembro de 63. Eu comecei a tremer, Luiz. Mas eu não parava de desesperado que eu fiquei. Esse cara tá louco, pô. Assim, do nada? Mas o que eu vou fazer, senhor Radi? Você vai ser locutor de cabine. Que lá no começo da televisão tinha o locutor de cabine que amarrava, que fazia os intervalos, tinha textos comerciais para ler. Só a voz aparecia, entrava um ou outro comercial feito na época, tipo tabletop, qualquer coisa assim. A televisão era empírica, né? Em 1963, em Londrina. A TV Coroados, inclusive, era em preto e branco. Como era em São Paulo, né? No começo aqui não, na cidade de São Paulo, ou no Brasil. Aí, cheguei em casa, contei para os meus pais e falei que eu tinha que ir correndo, me arrumar, porque eu tenho que ir para a TV Coroados. Fazer o quê lá? Eu fiz o teste e passei. Meu pai não gostou. Meu pai não gostou. A minha mãe falou, deixa o menino ir lá. Vai lá, Jorge. Boa sorte. Tchau. E fui. Fui, li, fiz teste, cheguei em casa, acho que era um período de 4 horas de trabalho, 5. Quando eu cheguei em casa, eu levei uma bronca do meu pai, Luiz. Eu falei, o que foi, pai? Pô, você vai lá e só fica lendo o texto da Casas Pernambucanas? Eu falei, você queria que eu fizesse o quê? Tava lá o texto, eu tinha que ler. Por que você não vai lá e anuncia? Meu pai era gerente da Casas Guri em Londrina. Então, esse foi o começo, em 63. E em maio de 64, a Rádio Alvorada de Londrina estreou, inaugurou. Ficava no edifício Fulgante, no centro de Londrina. E eu fui um dos locutores. Eu tive o padre, eram padres os diretores da rádio, me deram um programa na parte da tarde e eu fiquei lá uns 2 anos fazendo programa. Depois disso, a gente veio para São Paulo e aí começou-se tudo de novo. O curioso é que, do seu lado, você tinha o pai não querer e a mãe querer. Mas a cidade onde estava a rádio era a cidade do pai querer. E o pai não queria. Não é isso? Boa, exatamente. Muito bem. O pai não queria. Ali da rádio que coisa. Mãe querer. A mãe, provavelmente, pelo fato de saber o que era a profissão e etc., etc., ela abria as portas porque ela via a sua capacidade e a possibilidade de encaixar numa carreira que poderia ser promissora, como foi. Agora, o pai fica naquela, não, ele podia ser engenheiro, médico, né? As profissões da época, eu também passei por isso, se bem que meu pai nunca disse o que eu deveria ser. Ele falou, escolhe o que você quiser e seja feliz na sua carreira. E eu fui para direito. Eu fui fazer direito, entrei, passei no vestibular, mas durante o cursinho eu fiquei sabendo da existência ou da vinda de uma escola de comunicações que ia ter curso de rádio e televisão. Aí não deu outro. Aproveitei o cursinho, fiz a inscrição nas duas, fiz o vestibular nas duas, passei nas duas, fiz as 2 faculdades de manhã e à tarde até não aguentar mais, e aí, na hora de pesar aquela balança tradicional de 2 pratos, né, o direito estava flutuando e comunicação pesou bastante. Então, não deu outro. E não me eu tenho uma coisa interessante para acrescentar. Hoje existem as lideranças mundiais,
Existem as pessoas que defendem vários setores da vida no Brasil e no mundo. A minha mãe foi uma precursora, viu, Luiz? A mamãe trabalhou em rádio, se não me engano, entre 1930 e 1940, em Marília, uma cidade pequena. Meus avós já tinham morrido. E a mamãe foi para Marília com os seus 2 irmãos, o tio Manuel e a tia Maria. E moravam num hotel em Marília. Chamava-se Hotel São Bento. E trabalhava em rádio. E durante o dia, para aumentar o seu faturamento, ela era representante da Listas Amarelas. Vendia classificados, provavelmente. Provavelmente ela era corretora de anúncios classificados, é isso? Exatamente. Me faltou o termo. Agora, você imagina uma mulher solteira, morando em hotel, trabalhando em rádio e sendo corretora. Ela enfrentou uma barra muito... Já não era bem falado o rádio na época, né? Bom, uma besteira, um absurdo, mas... Claro. Mas tantas e tantas bobagens a gente teve que acompanhar durante o caminho profissional, né? A gente sabe muito bem o que acontecia e o que não acontecia, mas, infelizmente, talvez pelo... Não vou nem falar em assédio, mas aquela força que o rádio sempre teve, ele endeusava um pouco as pessoas. Então, como eu disse, o ouvinte ficava imaginando como era a voz do locutor, da locutora, a imagem, né? Ele desenhava com aquilo que ele ouvia, ele desenhava a figura da pessoa e às vezes se apaixonava por ela, porque ela dizia coisas bonitas, porque o rádio sempre foi um grande companheiro, por aí. Sim. Bom, você em Marília, em Londrina e depois onde mais você conseguiu mostrar a sua bela voz? Ainda em rádio. Falamos de televisão depois. Em rádio, eu vim para a Rádio Tupi, em São Paulo. Aliás, o Milton Camargo, que era amigo da mamãe, colega de profissão lá em Marília, que me deu uma chance, eu fiz o teste e passei na Rádio Tupi. Isso foi em 1965, se não me engano. Eu tinha acho que 17 anos, 16 anos, por aí. E entrei e lá comecei. Eu entrava às 10 da noite e saía às 6 da manhã. Eu era locutor, como é que chamava na época? Locutor comercial? Não, fazia a mesma coisa, os intervalos da rádio. E eu entrava durante o programa do É Sempre Carnaval com Joel de Almeida. E depois, à meia-noite, entrava o querido Fausto Canova com São Paulo 0 Hora. Um master excelente. Aí, da onde era o Fausto? Marília. Tá vendo? A gente vai falando aos pouquinhos e vai soltando a lista. Eu tive o prazer de trabalhar diretamente com o Milton Camargo, na época em que eu assumi, infelizmente, nos últimos momentos de vida da Rádio Tupi de São Paulo, eu fui o diretor artístico da emissora, porque não tinha mais ninguém para ser o diretor. Era só ficar lá para assinar o papel e aguardar o dia que o conhecido, famoso Dentel, aliás, para alguns famigerado até, fosse lá para mandar desligar o transmissor da rádio. E o nosso querido Milton Camargo, além de ser um grande locutor esportivo, era também o diretor da equipe de esportes 1040, famosa. Então, a gente conviveu muito, trocou muitas ideias, e até pouco antes da sua morte a gente chegou a se encontrar e bater papo. Você disse que à noite você era locutor anunciador, seria isso? Eu não sei se era um locutor de cabine, como era o de televisão, mas era... Não, de cabine não, porque era especificamente da área televisiva. Bom, mas enfim. E aí você, da madrugada da Tupi, que não era super ainda, foi para onde? Na própria Tupi, na época do Corifeu de Azevedo Marques,
na época do Belmiro Madeira, na época, e dos locutores Paulo Araújo, Oliveira Rangel, Ciro César Silvério, Antônio Pimentel. A gente foi fazer, eu fui transferido para 7 de abril, onde era a redação do Diário de São Paulo, e os jornais eram o Matutino Tupi e o Grande Jornal Falado Tupi eram apresentados da rua 7 de abril. E lá estava eu, às 6 horas da manhã, entrava no ar. Aí eu fiquei um bom tempo fazendo esse rádio jornal, os dois. E para todo mundo que conhece bastante a rua Corifeu de Azevedo Marques, que é uma área que leva lá para a região de Osasco, aqui em São Paulo, as pessoas agora podem saber quem foi esse grande homem que não só foi locutor de rádio, apresentador de telejornais, mas foi também diretor da área de jornalismo da Rádio Tupi de São Paulo. Exatamente. Mas ele não era de Marília. Não, esse sei, não. Não, não, estou brincando. Só para a gente lembrar, quando for mais alguém, a gente vai aumentando a nossa lista. Bom, fazendo o grande jornal, o matutino, seja lá o que fosse. Isso aí abriu alguma porta para você na própria rede associada na área de televisão? Sim. Depois eu tive o Magno Salerno e o... Oh, meu Deus. Produtor do Clube dos Artistas. Exatamente. Teve um programa que era apresentado pelo... Nossa Senhora, o Feira Permanente da Música Popular Brasileira. O Walter Silva, o Pica-Pau, que apresentava, se não me engano. E tiveram que substituir, eu fui e apresentei a final desse Feira Permanente da Música Popular Brasileira, quando o Paulinho da Viola venceu com a música Foi um Rio que Passou em Minha Vida. Isso foi muito legal para mim, foi muito bom. E daí, para onde fomos? E daí, da Tupi eu fui para onde? Acho que eu fui para Bandeirantes, fui para a Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes já no Morumbi. Aí eu fui para a Rádio Bandeirantes no Morumbi, lá eu fiquei um bom tempo. E depois teve uma época que aí a gente voltou a trabalhar juntos, né, Luiz? Quando você assumiu... antes teve o Caion Gadia, na Rádio Difusora, que eu faço confusão de datas. Outro dia eu me dei até o trabalho de olhar na minha carteira profissional para ver se eu achava que me inteirasse das datas entre sair da Tupi, ir para Bandeirantes, voltar para a Difusora, pegar o Caion, sair, não sei para onde eu fui, não sei se foi para Excelsior Nacional, ou eu voltei depois e passei a trabalhar com o Luiz, que era o Luiz Fernando, o Luiz era o diretor artístico da Rádio Difusora, e o Cacá, o Carlos Henrique Correia e o Antônio Viviane. Nós três tomávamos conta da tarde da Rádio Difusora. Teve uma fase nesse meio do caminho também que eu fui para a Rádio América, lá na França Pinto, na Vila Mariana. E o Caetano Zama era o diretor e a gente tinha o Brotos em Hi-Fi. O meu programa era do meio-dia às 2. Das 2 às 4 era o José Paulo de Andrade e das 4 às 6 da tarde era o Nilton Miranda, que era discotecário da Rádio Bandeirantes, tinha um bom gosto e sabia apresentar o programa como ninguém. E o Zé Paulo e eu, um cara de moleque, o Nilton era um pouquinho mais velho que a gente, mas molecão também. Tem até uma foto rodando por aí no Facebook aparecendo eu em pé e o Zé Paulo e o Nilton Miranda sentados apresentando os seus programas. A gente fez uma foto junto para mandar para divulgação. Então Você se lembra do nome do programa do José Paulo de Andrade enquanto disc jockey? Brasa, Balanço e Bossa, se não me engano. BBB Show, Brasa, Balanço e Bossa. Exatamente. E tinha uma pilha de LPs sobre a mesa de locução, eles escolhiam as músicas dali, às vezes tinha um Caetitu, ou seja, um dos queridos representantes de gravadoras que ia lá mostrar, olha, está saindo tal LP, agora
a música do fulano passou a ser essa, vamos deixar de tocar aquela uma, ou vamos continuar, mas agora vamos tocar o lado B ou a faixa tal. Esse era o Caititu, que era um representante. Criou-se até o verbo caetituar, que era a expressão do divulgador de discos. Hoje os nomes são outros, depois de uma certa época aí, tudo mudou. Bom, você passou muito rapidamente por algumas emissoras. O que é que você fez em cada uma delas? Contando um pouquinho o horário, nome de programa e tal, porque aí as pessoas vão reconhecer. Na Jovem Pan eu fiz o Show da Manhã. Quem apresentava era o Calil Filho, e o Calil Filho sofreu aquela infelicidade, daquele desastre que aconteceu na Marginal. E o Tuta me convidou, eu fui apresentar o Show da Manhã. Não fiquei mais do que 2 anos. Outra passagem rápida... Não teve, então, foram poucas as passagens. Não, teve sim, a Musical FM, mas se bem que lá eu fiquei 5 anos na Musical FM. Passei uma boa fase na rádio da Iguatemi Prime, que era uma rádio até gostosa, só de música. E a Metropolitana FM, quando ela começou, o Viviane, eu e tinha mais gente, a gente ia para Mogi das Cruzes, porque o transmissor era lá, e a gente apresentava de lá os programas. Eu apresentava ou gravava, não lembro mais. O começo da Metropolitana FM. Mas as rádios que eu mais trabalhei realmente foram Bandeirantes, que total dá acho que uns 15 anos. A Tupi, a difusora também foi um bom tempo. Na TV Tupi também. Na TV Globo também eu trabalhei um tempo, pouco, mas trabalhei. Na Excelsior, né? Eu trabalhei uma época na Excelsior, na época do Henrique Lobo, quando ele era diretor da Rádio Excelsior. Depois, na Rádio Nacional, o senhor Francisco ainda era diretor da Rádio Famoso e querido Francisco Abreu. Ele apresentei, acho que por 3 ou 4 anos eu tive programa na Rádio Nacional. O programa eu não lembro, era na parte da tarde e era uma dupla, eu e uma locutora linda, deliciosa, pessoa, gente fina pra chuchu. Eu não consigo lembrar o nome dela. Que pena, eu peço desculpa. Deixa eu ver se eu ajudo. Peraí. Alguma coisa eu conheci, Zé, do nome nacional, porque eu trabalhei lá em paralelo, do outro lado da rua, na verdade, do outro lado do corredor. Nós tínhamos lá a Maria do Carmo e a Maria Helena. A Maria Helena era a locutora que o Silvio Santos, que assumiu o programa Manuel de Nóbrega, puxou para si, porque ele se dava bem com ela. Agora, também, ali se dá bem com o seu Silvio Santos do rádio, era assim, num determinado momento, próximo do meio-dia, aparecia alguém no corredor, gritando, patrão chegou, todo mundo entrava em continência, na verdade, era todo mundo deixando de fazer qualquer bobagem para ficar à disposição. Esse rapaz, que foi um grande amigo pessoal, trabalhou comigo depois, faleceu, infelizmente, acho que até prematuramente, chama-se Sérgio Vernizzi. Muita gente vai lembrar dele, Sérgio, porque ele era filho do Narciso Vernizzi. Narciso Vernizzi, o Homem do Tempo. E era conhecido como o Homem do Tempo. Aí, quando o Instituto do Homem do Tempo deu tanto resultado, todo mundo queria um pedaço do seu Narciso, aí ele colocou os filhos Sérgio e Celso para cada um deles ficar numa área. Mas, voltando, o seu Sérgio Vernizzi saía do corredor avisando. Ele era o quê? Operador de som da Rádio Nacional e depois foi para a TV Paulista, Canal 5, fazer o trabalho com o Silvio. Quando o Silvio passou a ter a sua própria emissora, ele levou o Serginho para lá. Ele exigia um operador exclusivamente seu, que entendesse o que ele queria. No ar, até hoje ele faz isso, a gente percebe nas gravações. Hoje ele ainda conversa com o diretor, pelo ponto eletrônico ou pelo ponto, não sei, porque eu acho que ele não está mais usando o ponto, mas pelo talkback, pelo walkie-talkie, ou seja, o som da
da cabine dentro do auditório, ele de vez em quando troca umas ideias. Muito bem. Aí o Serginho ia para a sua posição, ficava na mesa, o Silvio entrava, cumprimentava e dizia: programa Silvio Santos, quarta-feira, dia tal, boa sorte a todos. E saía gravando. Errava, ele falava: errei, de novo. E a Maria Helena só entrava para dar algumas informações comerciais que ele chamava, ou ela gravava depois algumas outras coisas, e tudo era feito pela edição e era colocado no ar. Então, por isso eu me lembro bem das duas moças, quer dizer, existiam outras. A Maximila Figueiredo, que era a voz, depois se transformou em atriz da televisão. Uma outra pessoa bastante conhecida, a partir do momento que ela foi trabalhar com o Faustão, e hoje com o Ratinho. Quem é? Quem é? Lembra-se? Oh, meu Deus. Eu lembro dela. Lucimara Parisi. A Lucimara Parisi. A Lucimara começou atendendo o telefone na central de atendimento da Rádio Nacional Excelsior. Aí todo mundo olhou, ouviu, gostou daquela voz, falou: nossa, essa moça aí merece ir para o microfone. Realmente ela tem uma voz muito doce, é uma pessoa muito querida, e todo mundo sabe o que ela conseguiu aí amelhar ao longo da vida. Mas, voltando, então você fez programas juntamente depois do seu Silvio Santos, portanto tinha uma escada boa de audiência, e com Dona Maria Helena. Isso. Na Bandeirantes também eu tive à tarde o Diálogo Novo com Antônio Pimentel. O baiano. Nossa, aí não tinha para ninguém, né? O Pimentel tinha uma voz fortíssima, belíssima. Tinha. Você falou em Bandeirantes, você trabalhou Era o quê? O produtor? Não entendi. O Galberto Curado era o produtor do programa. Era o Fausto Macedo também, era produtor na época. Bandeirantes era rica, né? A rádio teve sorte de ter grandes nomes e grandes talentos, né? Grandes cabeças. Você fez alguma dupla homem e mulher com alguma locutora da Rádio Bandeirantes? A Luísa Duarte, nós tivemos, eu não lembro que programa foi, mas com a Luísa Duarte. A Áurea Maria na Jovem Pan, não me lembro qual. Áurea Maria é um dos meus grandes amores profissionais. Deixa eu aproveitar, o entrevistado é você, mas eu não posso deixar de meter minha colher de vez em quando. Eu, quando comecei minha carreira profissional, que não foi em rádio, apesar de ser um apaixonado por música, por rádio, ter banda musical, naquela época era um conjunto de iê que falava. Hoje chama de grupo, depois chama de banda e tal, mas naquela época era iê. Claro que eu não tocava, até porque os meus primos, que eram componentes, em sua maioria, um ou dois outros profissionais de fora, eles me chamavam de empregário, que é um misto de empresário com empregado. E era para isso que eu servia. Eu só passei a soltar as minhas asinhas quando saiu o primeiro disco da EMI Odeon, que era todo plastificado, se eu não me engano, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e no verso tinha as músicas, estavam impressas, mas plastificadas, para não atrapalhar, porque antigamente vinha encarte no meio do disco, o pessoal tirava aquele papel e acabou. Ninguém mais sabia cantar ou acompanhar e tal. E aí eu passei a fazer backing vocals, ou seja, eu ficava lá no fundo fazendo tchu-tchu-tchu, tchururu, ou qualquer coisa assim, junto com o meu pessoal, e eu não posso reclamar, não, porque entre eles estava um guitarrista de primeira linha, que está vivo até hoje, mora em Campos do Jordão, meu querido amigo João Paulo de Almeida. Além de ser bitomaníaco, ele é excelente guitarrista. Hoje ele faz comerciais, ele tem um estúdio de gravações, canta, e ele teve a sorte, ou a aventura, de ser escolhido pela Som Livre para que uma das músicas de sua composição, letra e música, chamada Voltei para Você, fosse o tema da novela que levou o mesmo nome nos anos 70 para 80.
Até isso nós demos sorte, quer dizer, perdemos o nosso guitarrista base, né, e ele foi lá para Globo, Som Livre, trabalhar nessa área. Mas, independente disso, eu estou dizendo que a gente tinha algumas ligações fortes, né, com a música, e eu fui trabalhar em televisão. Tá. E aí onde entra a Áurea Maria. Um dos primeiros trabalhos que eu recebi, além do curso de francês, porque nas entrevistas eles descobriram que eu falava francês, que eu tinha uma boa formação por causa do Liceu Pasteur, porque tinha tido uma boa base, vamos dizer assim, e tinha um bom ouvido. Mas eles me deram também, como assistente de produção, e logo em seguida, o meu querido amigo Valdir Bonas chegou para a direção e falou: deixa com ele que ele já sabe fazer. A moça do tempo. A Áurea Maria era a moça do tempo. Não foi a primeira. Exato. Não foi a primeira. A que inaugurou, eu não me lembro o nome dela, às vezes até consigo chegar perto do primeiro nome, mas infelizmente foi muito rápido. E eu entrei lá com 3 meses de existência da TV Cultura. Eu comecei em 15 de novembro de 69 e a TV Cultura começou em 15 de junho do mesmo ano de 1969. Eu acho que a primeira moça do tempo foi Idalina, que era uma filha de portugueses. Esse é um nome muito comum nas famílias. Idalina de Oliveira? Não. A de Oliveira é nossa amiga hoje, tem estado conosco em algumas reuniões na Academia Paulista de Jornalismo. Está bonita, continua falando muito bem, muito querida, mas não era ela. E aí a Áurea Maria, pela sua linda voz, mas como a Áurea era pequenininha e ela tinha um pequeno defeito, porque ela teve, se eu não me engano, Sim. Não sei se foi paralisia ou se o defeito era de nascença, mas ela não tinha as pernas com igual tamanho. Ela usava uma bota para compensar. Então colocávamos um praticável no estúdio para ela ficar na altura do mapa. Hoje é tudo eletrônico, mas naquele tempo a gente recebia do INPE, que estava mudando de nome para Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, antes era CNPE, e depois transformou-se em INPE. E aí a gente recebia uma foto do satélite ESA-8, que era uma coisa maravilhosa. Ele saía de São José dos Campos às 1h e tinha que chegar até às 7h para que eu pudesse estudar o que eu ia falar, o que eu ia escrever para ela falar, na verdade. Alguma coisa eu já tinha aprendido de meteorologia e outras vinham com aqueles jargões técnicos que ninguém sabia falar. Para repetir como nos livros, tudo bem. É complicado interpretar uma foto de satélite. Pois é. É muito difícil interpretar uma foto de satélite. Mas o Valdir Bonas me deu boas instruções e eu comecei a entender como é que o satélite era fotografado em bandas, sabe, em pequenos trechos. Aí eles colavam a fotografia em branco e preto e dava aquilo que a gente vê na televisão hoje se movimentando, a área anticiclônica, uma fonte que vai do oceano para o continente ou que sai do continente, enfim, tudo isso que a gente está super acostumado a ver hoje na televisão, saía de uma foto. E a Áurea Maria interpretava isso. E eu sempre me apaixonei pela voz dela, pela doçura, porque ela era uma pessoa extremamente carinhosa, apesar de ser problemática, ter tido vários percalços na sua vida. Mas hoje que ela não está mais entre nós, eu lembro e faço questão de dizer isso com muito carinho, muito orgulho de ter sido colega dela, uma das mais lindas vozes. Quando ela abria o programa da madrugada, Bandeirantes a Caminho do Sol, que o Hélio Ribeiro tinha colocado para ela apresentar, com o tema musical Summer of 42, verão de 1942, era algo que não tinha para ninguém. Era muito gostoso. Mas vamos seguir com a carreira de Jorge Elal. Nós temos 15 minutos de programa ainda e temos muito a conversar. Eu perguntei das duplas por causa exatamente... Eu me lembro muito bem da Luísa Duarte, da Ciomara Nage, da querida Áurea Maria, enfim, e tantas outras pessoas com quem eu tive a oportunidade
de trabalhar lá na Rádio Bandeirantes. Mas o entrevistado é Jorge Elal, e com ele nós estamos conversando sobre o que é que foi feito ao longo de sua carreira. Você falou de Rádio Musical FM. Exato. Foi? Falei. A Rádio Musical, quando ela entrou no ar, eu fui talvez um dos primeiros a entrar na rádio. Às vezes eu gostaria, eu não pude acompanhar tudo, porque estar trabalhando em outra emissora, estar batalhando pela audiência de outra emissora, que às vezes não é nem concorrente direto, tira você da possibilidade de ficar escutando. Se você lembrar dos nomes que faziam parte desse time, eu acho que seria interessante. A Rádio Musical FM pertencia a um grupo chamado LC, né? Rede LC de Emissoras. Isso. Luiz Casale. Isso. Isso. O Carlos Colesante eram os donos. Você lembra quem era seu colega? Não lembro, Luiz. Ok, sem problema. É porque eu também não sei se a gente pudesse passar essa informação. Enquanto você estava contando um pouco da sua história, a produção me informou aqui que caetituar significa levar um disco para ser tocado na rádio. E também que há uma confusão entre caetitu e jabaculê. Não tem nada a ver. Essa informação não é... Jabá é uma coisa, né? Jabá era a conhecida propina hoje, era um dinheiro que alguns pagavam para alguns tocar a música. É isso? Isso ocorreu, né? Às vezes o programador, às vezes o disc jockey, às vezes não era dinheiro. Às vezes o cara falava assim, olha, eu coloco o fulano à disposição do seu programa para ele fazer show com você. Eu não vou citar detalhes aqui, mas eu acompanhei uma noite de sábado, enquanto eu estava nas associadas, o grande amigo, trompetista de altíssima qualidade, de Os Incríveis, o Neno, ele era divulgador de uma gravadora, foi de diversas, mas naquela época ele falou, olha, eu vou dizer para você como é que é a vida de um artista para você entender, porque aqui no AM é tudo muito quietinho, porque é uma AM musical. Você vai ver do outro lado. E aí eu fui no carro dele, passamos ali perto do Cinerama, na Avenida São João, desceu do hotel o senhor Sidney Magal, eu estava na frente com o Neno, Sidney sentou atrás e nós fomos para a periferia. Eu não vou me lembrar de bairros e tal. Mas enquanto o apresentador do show X, também não me lembro o nome, também não veio ao caso, dizia, daqui a pouquinho, vem aí Sidney Magal, e todo mundo gritava, etc. O Sidney Magal estava a caminho. Mas este apresentador, ele estava fazendo o chamado esquenta. Eu vou falar, era o Eli Corrêa, pronto. Não tinha jabá, não tinha nada aí. Eu só me lembrei da segunda parte, de como eram as participações. Não envolvia dinheiro, não envolvia nada. Simplesmente o Eli Corrêa ia abrir o show, fazia um auê danado e o Sidney não estava lá. Quando o Sidney chegava, eles avisavam, Eli, pode chamar. E agora com vocês, Sidney Magal. Entrava o Sidney Magal, o Eli já estava saindo pelo fundo para outro carro, para abrir outro show, que dali meia hora, ou seja, ele ia fazer o esquenta em outro show, e assim ia. Então era uma situação bastante interessante, essa do caetitu, essa do rapaz que levava os discos, e tudo isso para fazer o nome do artista e tal. Hoje quem vê o seu Sidney Magal dançando, aparecendo, às vezes como jurado, nos programas dominicais do seu Fausto Silva, não tem ideia de quantas vezes ele se meteu em buracos periféricos, porque se hoje a nossa periferia é problemática, você imagina lá pelos anos 80, 90, do século passado. Seguimos com Jorge Elal, conversando sobre histórias do rádio. O que é que você acha que deveria ter feito, acha que teria capacidade para fazer,
acha que poderia, mas não deu certo no rádio? Tem alguma coisa? Eu já falei com você várias vezes, né? Vamos voltar para o rádio, Luiz. Vamos fazer um programa, vamos fazer... Eu já fiz essa pergunta várias vezes a você. E eu sempre encontro uma certa dificuldade, não de você, mas de com qualquer pessoa que eu falei a respeito, de que hoje o rádio mudou, hoje o rádio não cabe mais, hoje o rádio é diferente, hoje o rádio que se fez até início dos anos 90 é uma coisa, de 90 para cá é outra coisa. Eu gostaria muito de continuar no jornalismo. O radiojornalismo é uma delícia. E hoje é blogueiro, hoje nada contra eles, mas aquele rádio que a Bandeirantes, a Tupi e a Jovem Pan faziam antigamente não existe mais. E aquele rádio gostoso. A Rádio Eldorado, inclusive, teve uma época que ela inovou. Ela colocou o Barroso, o Mário Lima, lendo notícias tudo soft, tudo baixinho, o jornal de 30 minutos da Eldorado, e pegaram o baiano, Walter Silva, o baiano do nosso estúdio, criou uma trilha linda para a Rádio Eldorado. Adorava aquela programação da rádio. Não cabe mais hoje, Luiz. Hoje acrescente-se. Hoje... Acrescente-se à sua lista Carlos Vergueiro, Sérgio Viotti, Fajardo, Camaroto e outros tantos. Belíssimas vozes que realmente fizeram uma rádio muito marcante e que, infelizmente, também já acabou. Mas eu acho que, assim, enquanto a rádio... Não estou falando o rádio, nós temos que diferenciar, né? Tem gente que fala, a rádio não existe. É o rádio e a rádio. A rádio é a emissora. O rádio é o veículo. Então, o nosso rádio foi romântico demais no começo. Claro que se ganhava dinheiro com ele. Se não fosse assim, ninguém que tinha uma emissora de rádio podia abrir uma de televisão. O rádio dava dinheiro. Os donos sempre choraram, sempre falaram outras coisas que não vale a pena repetir, porque todo mundo sabe qual é o caminho, mas quem abriu uma emissora de televisão baseada na sua própria rádio, ganhou uma concessão porque já tinha uma emissora de rádio, pediu dinheiro emprestado, ok, mas o sucesso veio do rádio. A migração dos artistas, a própria história da televisão é isso, mas também não é o motivo da nossa conversa. O que eu quero dizer é que o rádio era muito romântico. Aí veio alguém com aquela tal reengenharia que até hoje eu discuto quanto ela foi boa e quanto ela não foi. Claro, tudo. Qualquer revolução, a própria revolução industrial, na história ela tem a sua participação importante, mas muita gente veio a entender o rádio como unidade de negócio. E aí, meu amigo, era tudo no contado ali, entendeu? O romantismo deixou de existir, muitas pessoas deixaram de fazer o rádio porque não viam mais razão para continuar a se entregar, quando, na verdade, o que eles queriam era vender. Muitas vezes, você, se calcular, a legislação brasileira não mudou, continua dizendo que um programa de rádio, como um programa de televisão, em cada 1 hora, contada no relógio, tem que ter 45 minutos de arte e 45 mínimo de arte e 15 máximo de comercial. Se você perceber, só ligar, passar pelos canais, você vai ver que muita emissora é só 45 de comercial e, eventualmente, tem 15 de arte. Então, com isso, as pessoas vão perdendo o elan, vão se desinteressando e tudo mais. Quando o Elal falou que ele gostaria muito de voltar a fazer rádio, que me convidou, é verdade. Isso é recente, não é coisa lá do passado. Ocorre que eu nunca tive a pretensão de ter uma emissora de rádio. Se você me perguntasse, e o que você faria com a sua emissora, não sei. Eu nunca pensei nisso. Porque eu sempre dirigi emissoras
dos outros. E eu acho que eu fui talhado para ser um artesão, um artífice do rádio. Se você disser para mim, eu quero uma emissora... Obrigado. Se você me encomendar uma emissora assim, sertaneja e tal, mas ele não curte, não é esse o problema. Eu tive a ousadia e acho que a felicidade de criar uma emissora de rock que não era baseada em nada. Veio da minha cabeça, isso aí vocês vão poder ver no meu canal do YouTube, que é meu nome. Aliás, a produção quer botar o nome de nós dois aí, por favor, para eles saberem. Você escrever no YouTube o nome da gente, o meu nome, da gente pode parecer o do Elau junto, não vai encontrar. Você vai ver lá que tem algumas informações. E tem uma live que conta como nasceu a 89 FM. Lá eu conto realmente como veio a ideia de fazer uma emissora de rock no mesmo período em que eu era diretor artístico de uma emissora popular de FM chamada Rádio Cidade, que estava em primeiro lugar com 2,04 de audiência, e a segunda colocada tinha 0,73. Caberiam N emissoras entre o 0,73 e o 2,04, mas não tinha para ninguém. Então, esse tipo de coisa, graças à minha equipe, graças ao pessoal, as ideias que a gente tinha colocado no ar, e o pessoal do comercial sabe muito bem dizer quanto eles aumentaram as suas poupudas contas bancárias por causa disso, porque não tinha fila de anunciante, não tinha espaço dentro daqueles 15 minutos de possibilidades comerciais. Então, quando eu digo para o Elau que eu acho muito difícil fazer uma rádio hoje, é porque eu tenho uma rádio pronta, ela está sendo lançada simultaneamente com o projeto que nós estamos fazendo, Vozes do Brasil. Ela conta a história do rádio, mas não é uma rádio pelo caminho do rádio, pelas ondas sonoras, etc, etc. Tem música, tem história do rádio, mas isso também não é motivo para a gente conversar. Elau, o que é que você não fez diante de um microfone e você gostaria muito de fazer? Nada. Não tem, Luiz, não tem. Não tem. Eu cantei... Você não quis fazer novela, você não quis ter locução esportiva, não. Você não quis fazer nada disso? Não. Quando eu fui para a Globo, o Pedro Luiz Pauliello, sim, ele falou assim, Jorge, você precisa aprender a narrar futebol, eu quero botar você. Eu falei, mas Pedro, eu não gosto, Pedro, não é meu negócio. O Lílio Alonso Pauliello, que era o irmão dele, falou, vai lá, vai, conversa com o Pedro. E eu narrava todos os offs do Fantástico lá no Rio, todos não, alguns offs do Fantástico. E o Pedro Luiz insistindo, eu não fui, nunca gostei de esporte, nunca gostei de narrar esporte, não sei narrar, não consigo. Agora, se você me dá para ler notícia, para apresentar programa, para gravar comercial para rádio, para gravar comercial para televisão, é comigo mesmo. Aí eu estou pronto. Muito bom. Este é Jorge Tadeu Saad Elau, que está terminando a conversa nesta série Vozes do Brasil, que homenageia aos 100 anos de rádio em terras tupiniquins. E com muito orgulho, com muito prazer, eu digo que é um parceiro, é um amigo. Quando eu preciso de uma voz bonita para gravar vinhetas leves, bem light, é aquele velho esquema, call me. Eu ligo para o Elau e falo, Elau, quebra o galho, hoje eu não tenho verba. No dia que eu conseguir patrocinar, eu juro que eu vou presenteá-lo ou justificar de alguma forma esse benefício que você está me fazendo. E na Rádio do Rádio vocês vão ouvir várias vezes a voz do Jorge Elau na hora de chamar a música. Mas isso é uma surpresinha para quando a rádio estiver no ar, se Deus quiser, será em breve. Elau, obrigado. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Já que você disse que não tem nada para se, não digo arrepender, mas, puxa vida, eu poderia, não tem nada disso. Quem sabe a gente consiga, nessa nova versão do rádio, que permite a gente fazer rádio de casa, não é igual,
não é a mesma coisa, nunca vai ser, o pique nunca vai ser igual, mas é uma possibilidade. A gente pode até pensar remotamente, né, em criar um sistema com a internet banda larga, mas não adianta você pagar 240 gigabytes, megabytes, sabe? O que for. Quem entende, está entendendo, sabe o que eu estou falando. Você paga 240 e você vai no contador de velocidade, ele dá 62, 61. Aí a gente está conversando, como agora há pouco. E aí entra aquela escuridão, entra um satélite ou talvez um meteoro no meio. Você fala, puxa vida, será que os alienígenas estão chegando? Não, é deficiência do serviço de streaming da empresa que a gente contrata. Mas tudo bem, quando melhorar tudo isso, acho que a gente vai poder fazer em algum momento uma boa rádio de volta com as belas vozes que estão aí, que existem e que estão hoje, mais do que nunca, calcificadas, de tão belas que são. Luiz Fernando Maglioca. É uma honra participar. Agradeço profundamente por você ter me convidado. Você continua sendo mestre, continua sendo o professor de sempre e quero continuar sendo seu amigo para sempre. Foi uma honra. Amém. Obrigado. Boa sorte para você, Luiz. Assim será. Nem todos os profissionais chegaram aos 70 e tantos. Eu falo 70 e tantos porque eu estou no 74 agora, mas se você for vir assistir a gravação daqui a meses e tal, eu posso já estar com 75, então não vamos... É por aí. Mas chegar nesta fase, com a cabeça boa, graças a Deus, apaixonado pelo rádio como sempre, e ter esta pleiade de amigos, estrelas, artistas, astros, que ainda me rodeiam, para mim é uma felicidade muito grande. Obrigado, Elau. Até breve, a gente vai se encontrar em outras vezes e muito brevemente. Um abraço. Se Deus quiser. Estamos encerrando aqui mais um episódio da série Vozes do Brasil. A gente fica até emocionado quando está diante de pessoas tão importantes, não só na vida da gente, como na vida do rádio também. Vamos encerrando por aqui mais um episódio. No nosso canal do YouTube, você tem lá a possibilidade, escrevendo o YouTube e esse nome que está na tela, você vai chegar a conhecer todos os programas da série. Muito obrigado a quem nos prestigiou, muito obrigado ao Jorge Elau, que participou de São Vicente, esqueci de dizer no momento, mas ele está residindo em São Vicente. E nós vamos continuar semanalmente com uma entrevista importante da série Vozes do Brasil. Obrigado, continue prestigiando o rádio, é muito importante para todos nós.